A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Vamos compartilhar uma palavra que está em Mateus, no capítulo 4, que é a tentação de Jesus. E a gente vai ver nesse exemplo que como a vitória que Jesus obteve foi por ele estar firmado na verdade. Jesus em nenhum momento foi abalado, em nenhum momento ele duvidou da promessa de Deus para a sua vida. E hoje nós vamos compartilhar, vamos aprender, né? A vida de Jesus sempre é um exemplo para nós. Jesus sempre é o nosso guia. Sempre nós temos que ver o que Jesus faria. E hoje nós vamos falar então sobre Mateus do capítulo 4, o momento em que Jesus estava no deserto, em jejum. Então é um ambiente, né, em que era propício para que Jesus se desviasse. Ele estava sozinho, ele não tinha ninguém para ver o que ele estava fazendo. Ele estava distante da congregação, era só ele e Deus. Ele não tinha nenhuma provisão natural, né? Então ele podia, né, cair ali em algum momento, dar vazão para o inimigo, mas em nenhum momento ele cedeu às pressões, ao tentador, né? No versículo 3, capítulo 4 de Mateus, diz que o tentador se aproximou. Então, o tentador, ele sempre vai tentar. Esse é o ofício das trevas, né? Vir tentar os filhos de Deus. E a gente vê assim que Jesus em nenhum momento cedeu ao tentador. O ofício do tentador é tentar. O próprio nome já diz, né? Tentador vai tentar. Não quer dizer que ele é vencedor, não quer dizer que ele é algo que vai fazer com que a verdade de Deus não se cumpra. Não, ele vai tentar somente. E o que cabe aos servos de Deus, como fez Jesus aqui, é ficar firme na verdade. Amém? Então vamos ver o que Jesus passou e os momentos que ele teve e qual foram as suas atitudes. Te convido a ficar comigo até o final. Te inscreve no canal, deixa o teu comentário, curte, deixa o teu like, para que mais vidas sejam abençoadas, para que os vídeos sejam propagados e a palavra de Deus seja semeada para mais pessoas e assim a verdade de Deus está sendo semeada e as pessoas estão recebendo o alimento espiritual para serem saciados e receberem a vida divina que existe na palavra de Deus. Mateus 4, versículo 3 diz então que o tentador se aproxima de Jesus e ele sempre quer tirar Jesus da posição. Isso nós já vemos de primeira aqui, porque ele chega para Jesus e diz assim: se tu é o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então, a primeira tentativa das trevas, tirar o Filho de Deus da posição, tirar Jesus, porque Jesus ele veio como um servo, ele veio aqui para servir, ele veio como luz e ele não estava isento de nenhuma condição natural de que o ser humano, o homem em si, passa, que há fome, sede, enfim, sono e todas as outras coisas. E aqui o tentador, Satanás, tentava levar Jesus para um nível mais elevado. Olha aqui, ó. Se tu é filho de Deus, sabe, tu é um cara importante, então tu não pode ficar com fome, né? Então ele tentava sempre tirar Jesus da posição. As trevas, elas sempre tentam persuadir, né, para que os filhos de Deus saiam da posição de servos, de estar ali passando pela circunstância em comunhão com Deus, buscando a presença de Deus. Então ele quer tirar sempre Jesus da posição que Jesus era. E nesse momento aqui, Jesus era homem, era uma pessoa, era um ser com a divindade, com a presença de Deus no seu coração, mas também ele era homem. E Satanás queria levar ele como algo mais elevado. E aí Jesus diz: não, aqui eu tenho que cumprir o meu propósito. Então Jesus não arredou o pé daquilo que Deus tinha estabelecido para ele como propósito. Vejam que é importante, né? Nós permanecer no propósito. Porque se Jesus saísse do propósito, ele perderia para o tentador. E aí no versículo 4, Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus firmou o pé na verdade, né? Ele ficou firmado na promessa de Deus, porque além de trazer a questão de que Jesus poderia transformar, né, aquelas
aquelas pedras em pães, ele estava tentando colocar no coração de Jesus que Jesus não precisava passar fome, né? Não, mas isso Deus está sendo injusto contigo, tu não precisa sofrer tanto, né? Para que tanto sofrimento na tua vida, né? Mas Jesus diz: não, eu tenho que ficar firmado naquilo que o meu Senhor diz, naquilo que Deus diz. Então ele tenta sempre desestabilizar Jesus. Jesus sempre fica firmado na verdade. E aí então ele leva Jesus a uma cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, sobre um local muito elevado. E disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem. Então, de novo, ele tenta tirar Jesus da posição de servo, da posição de homem. Ele diz: tu é filho de Deus. E aí Jesus diz: não, aqui eu tenho que ficar firme no meu propósito. Jesus não arreda de novo a mente dele, a vontade dele, as emoções dele, da promessa de Deus, porque o diabo queria que ele fosse fazer o que não era para fazer, né? Sair daquele ambiente que Deus tinha estabelecido. E eles dizem que porque o Satanás levou para ele e disse assim: tá escrito, né, que os anjos te sustentarão nas suas mãos para que tu não tropeces em alguma pedra. Ou seja, ele queria que Jesus agisse independente. Tu vai fazer um pouquinho a mais do que aquilo que Deus determinou. E aí Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, se Deus estabeleceu para que façamos de uma maneira, é daquela maneira que nós temos que fazer, nem a mais, nem a menos. Jesus estava dizendo: Deus não é injusto. Aquilo que eu tenho que trilhar é o caminho que eu tenho que trilhar, aquilo que Deus estabeleceu. Então, vai ter momentos, sim, na nossa vida que nós vamos ficar confusos, em dúvida, mas nós temos que ir para os pés do Senhor e orar e perguntar. Deus coloca, né, perguntar qual é o teu caminho, coloca no meu coração o desejo de fazer a tua vontade, porque o tentador vai sempre tentar os filhos de Deus para tirá-los da posição, para que eles saiam do propósito. Porque uma vez um servo de Deus fora do propósito, fora da vontade de Deus, ele está mais vulnerável aos ataques das trevas, mais afastado da presença de Deus, mais afastado da luz de Deus. Então, ele vai tentando, né? Bem, por isso que o nome dele é tentador aqui nessa situação, porque ele vai tentar sim. E aí é o encargo, né, de nós perguntar, de nós buscar ali qual é o propósito para se manter firme. Depois, logo em seguida, no versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Poder. Ele queria que Jesus usasse do poder que Jesus tinha, mas para ser, né, um governante ali. E aí, mais uma vez, Jesus disse: agora chega, retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Aqui a questão do ídolo, né? A questão da idolatria, a questão de sair mesmo daquela posição que Deus tinha chamado para Jesus ser, que ele tinha que trilhar no caminho que Deus tinha estabelecido para ele, e ele queria, o tentador queria colocar no coração de Jesus, de que Jesus ele teria que estar num cargo mais elevado, ele não poderia passar por aquilo, era muita humilhação para Jesus estar naquela posição, tendo em vista que ele era um filho de Deus. Tudo isso o tentador queria trazer ao coração de Jesus, elevar o nível, né? E eu não posso passar por isso, né? Ele queria que Jesus pensasse assim. E Jesus, em todos os momentos, ele ficou firmado na verdade. Porque os filhos de Deus são chamados para adorar o Senhor, para estar nos pés do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Deus tem bênçãos maravilhosas para as nossas vidas. Mas o que o tentador queria trazer aqui na vida de Jesus é que Jesus se desviasse do propósito, que Jesus tivesse um pensamento sobre ele, sobre si, sobre Jesus, mais elevado do que aquilo que Jesus realmente era, porque ali Jesus era homem, repito, né? Jesus é rei hoje, mas nesse momento aqui Jesus era homem, ele veio como homem para nos ensinar, para ser igual a nós, para nos deixar o exemplo de que se ele permaneceu no propósito, ou seja, hoje ele é exaltado,
Hoje no seu nome há poder, hoje ele é rei sobre todas as coisas, por quê? Porque ele trilhou o caminho que Deus estabeleceu para ele trilhar, ainda que o inimigo tentasse de todas as formas tirar ele da posição. Jesus permaneceu, por quê? Porque a mente de Jesus estava firmada na verdade de Deus, na promessa de Deus, naquilo que Deus dizia. Então, precisamos muito ter discernimento dos discursos que o inimigo traz nas nossas vidas para nos tirar do propósito. O propósito de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas é sempre boa, perfeita e agradável. Quando nós saímos desse caminho, nós estamos fora da luz, nós estamos em comunhão com as trevas, logo há uma possibilidade de sermos atacados com mais facilidade. Então, nós estando debaixo das asas da proteção de Deus, nós teremos completa proteção e nós seremos grandiosamente abençoados, seremos bem-sucedidos. Deus vai abençoar todo o trabalho das nossas mãos, tudo que nós fizermos, todas as promessas que Deus tem para os servos deles, para os filhos dele, que obedecem à sua verdade, à sua palavra, se cumprem. Mas o tentador sempre vai tentar tirar do caminho perfeito que Deus tem. Então, são esses os ensinamentos que, além de tantos outros, que nós temos sobre esta questão e que nós precisamos, então, vigiar para não cair nesse discurso do inimigo, nos mantendo firme, porque se nós nos mantemos firme na promessa, naquilo que Deus diz e no propósito que Deus tem para nós, grandes bênçãos se derramarão sobre as nossas vidas. O propósito de Deus vai cumprir-se sobre nossas vidas e nós seremos exaltados junto com Cristo, nós teremos a comunhão com Cristo. Todos verão que Cristo está nas nossas vidas e está sobre nós, nós seremos bem-aventurados. Amém? Te inscreve no canal, compartilha essa mensagem, que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.